Olá, amigos! Vamos falar um pouquinho sobre essa onda encantada. Espero que todos estejam surfando na sincronicidade cósmica, porque isso é o que acontece quando a gente começa a acessar toda a experiência multidimensional, os códigos de luz, os códigos de energia. É quando a gente de fato se dá conta que tudo está conectado e não tem como a gente não encontrar ao nosso redor a energia com a qual a gente vai se sintonizando. Então, essa é uma das propostas da gente surfar diariamente o Tzolk'in. Quando a gente faz esses movimentos da onda encantada, é uma forma da gente ir passo a passo descobrindo mais e mais a profundidade de cada um desses selos, que é incrível. Eu sempre, quando eu vou gravar um vídeo ou falar alguma coisa, fazer uma live, depois eu falo, ai, nossa, parece que eu não consegui dar a dimensão da profundidade, porque é sempre muito mais do que as palavras conseguem expressar. E é o convite que a gente sempre faz: mergulha, vai buscando compor o seu quebra-cabeça, porque você vai ouvir de um, de outro, você vai pesquisar, e de repente aquilo vai ganhando um sentido, uma vida. E é isso que nós esperamos que aconteça quando a gente mergulha em conhecimentos que não são lineares. Uma coisa é eu pegar um conhecimento linear, que eu tenho começo, meio e fim num livro, num pacote, num curso, e pronto, aquilo eu já sei daquilo. Outra é quando a gente pega um conhecimento que é vertical, ele não é horizontal. O vertical é da mente abstrata, é do sexto chakra, o chakra da nova era. É uma construção constante e uma desconstrução constante das nossas certezas. Isso para mim, assim, é um arrepio, porque a cada momento é uma descoberta. O Tzolk'in, gente, isso aqui tudo é número, né? Quando a gente começa a fazer a leitura dos selos, aí cada selo com essas imagens, mas as imagens são apenas decodificação dos números. Então a gente está aqui entrando na geometria cósmica num nível que a gente não se dá conta. Às vezes, só de você falar de um selo, de um Qin, que é a mistura de um selo com um tom, você está ativando em você uma percepção geométrica da vida, que isso depois começa a desabrochar em intuição, em conexões. Estou falando tudo isso para tentar, sempre dar a perspectiva mais profunda do que é surfar na lei do tempo. Aqui a gente tem a onda encantada, a onda encantada, que é outra paixão, porque é exatamente uma manifestação geométrica da evolução da consciência. E quem estuda um pouco assim da geometria sagrada, da numerogênese, que é algo que eu estudo muito para as mandalas, então sempre que eu dou meu curso de mandalas, eu baseio na geometria sagrada, nos códigos de evolução da consciência que vão se manifestando através dos números. Numerogênese é a criação através dos números. Quem já fez curso comigo de mandalas sabe disso, a base das mandalas. As casas astrológicas, tudo, no fundo, é uma mesma ideia manifestada por culturas, saberes, pessoas diferentes, mas a gente, de certa forma, está falando do mesmo padrão. Isso que é o lindo. E a onda encantada é esse padrão geométrico de evolução da consciência, para para cada selo a gente tem uma, como eu sempre falo, uma iniciação naquele selo, então a gente aprende mais sobre aquele selo numa onda encantada, a gente se inicia, aqueles que estão dispostos a criar aquela conexão bem intensa com cada selo, tem que conhecê-lo dentro de uma onda encantada, porque nada na lei do tempo, como nada em nenhum conhecimento multidimensional, é solto, é único. Assim, eu vejo esse selo e é só isso. Não, tudo na lei do tempo está conectado a um outro ciclo, a um outro ciclo, são ciclos dentro de ciclo. Então, se eu quiser conhecer um selo ou um Qin, eu só vou conhecê-lo dentro da onda encantada, que está dentro do Tzolk'in, dos castelos, e é isso que torna a maravilha. Mas a gente pode, no início, não se preocupar com... Aliás, essa palavra nem caberia, né, numa prática como essa, porque a gente não se preocupa com nada, a gente, quando está no fluxo, a gente solta, entrega e se permite ser guiado
por essa energia cósmica incrível. Então, só reflitam, só ouçam, só pesquisem, façam um mantra quinto. Espero que todos estejam fazendo seu tabuleiro, desenhando, mantrando. Só isso já vai abrir demais a expressão quadridimensional de vocês. O tabuleiro está aqui no grupo para imprimir, desenhar. E, gente, ontem estávamos no quarto selo, no quarto estágio da Onda Encantada, que é a quarta câmara, e hoje na quinta. Então, ontem a gente teve o selo da mão autoexistente. Então, reparem o seguinte, eu falei logo naquela live de início que a semente, por que ela carrega consigo a força autoexistente? Porque no Tzolk'in, ela é o quarto selo. Sempre que a gente for pegar assim, esses 13 primeiros selos, essa primeira coluna, ela reflete a Onda Encantada. O que é o tom 1? O que é o tom 2, o que é o tom 3, está decodificado pelos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selos. A serpente é o quarto. Então, toda semente, independente dela estar em qualquer uma das posições do Onda Encantada, ela carrega sempre com ela a força autoexistente, que é aquela força. O que é a força autoexistente? É aquilo que eu expliquei na live. É assim, quando você deixa aquela essência se manifestar, ela vai se tornar o que ela veio ser. Assim como a semente de maçã será uma macieira. Aí eu fico tentando que ela seja um abacateiro, não vai dar certo. Eu vou matar a semente, ela vai ficar toda frustrada. É o que a gente faz com a gente. A gente veio aqui para ser, para se expressar numa dimensão, e a vida, a família, ou a gente mesmo, se impõe padrões que nós não somos. Aí a gente vive no padrão da frustração. Opa, derrubei tudo aqui. No padrão da frustração. E esse padrão da frustração até que a gente descubra a nossa real essência. Então, o autoexistente é meio que aquele movimento da essência do ser em direção a ela mesma. E assim, a natureza, quando se manifesta livremente, quando é permitido ela se manifestar, ela vai em direção ao seu propósito. Então, o nosso propósito nessa onda é nós nos tornarmos sementes. Então, a gente é descobrir que força autoexistente é essa que a gente possui, que já tem nela o código do que nós nos tornaremos. Por isso que eu falei para vocês, reflitam muito nas sementes. Aliás, gente, eu fiz aqui, eu esqueci de mostrar na live, né? Eu adoro plantar sementinhas de feijão quando eu faço trabalho com a semente, com forças da lua nova, em alguns casos de Áries, para vê-las florescendo. Eu ponho aquele algodãozinho, aquilo que a gente fazia na escola, né? Com as sementinhas de feijão, deixo aqui e vou acompanhando o florescimento, o crescimento, porque é sempre uma linda expressão da nossa consciência desabrochando para algo novo, a gente se permitindo romper a casca, porque quando a gente se inicia na semente, a gente tem que aprender esse processo todo, porque nem sempre a gente permite, né? A gente sabe fazer, mas a gente está com tanta camada que diz que a gente não sabe, não pode, e que a gente acaba bloqueando. Então, esse aprendizado desses 13 dias da semente é para a gente deixar que esse conhecimento que é inato em nós ganhe força novamente. O que você quer nascer? O que você precisa nascer? E a gente estava aqui na semente, vimos que o desafio da semente é a serpente, que é encontrar essa força que nos habita, é romper a casca, é mudar de pele, é aceitar que tem certas fases da vida que a gente só vai nascer e florescer se a gente se desapegar dessa pele antiga. Por isso vem depois a ação dessa onda, é o tom 3, é o enlaçador de mundos, é a gente aprender a morrer para poder acessar outros mundos, aprender a se transformar, aprender a se renovar. E aí vem o tom 4, que foi o dia de ontem. E quando a gente fala dia, assim, é a frequência do dia, mas ele está inserido no aprendizado desses 13 dias, tá? Tudo isso aqui é código de conduta dos 13 dias. Quando a gente fala dia, assim, é porque naquele dia o Kim está mais iluminado. Mas ele fica em estado latente por todos os 13 dias. E aí a mão vem ensinar o quê? O que é a mão? A mão é um selo de grande força, que é a força de nós
aprendermos a realização, entender que está nas nossas mãos a força da realização. Olhem que lindas são as palavras-chave. Eu falei para vocês que a gente sempre começa, antes até do mantra Kim, vocês devem pegar as palavras-chave de cada selo. Cada selo tem 3 palavras-chave, cada tom tem 3 palavras-chave, a gente medita nelas. As palavras-chave da mão são conhecer, realização e cura. Olha que coisa forte, né? Então, ou seja, a mão traz com ela a força da gente, através do conhecimento, a gente encontrar uma realização e promover com isso a nossa cura. E isso é o tom 4, ou seja, o que a gente tem que fazer? Porque o tom 4 é o tom que dá para a onda uma forma de ação. Eu tenho um propósito dessa onda, que é florescer, é desabrochar, é lançar minhas sementes e fazê-las, óbvio, florescer, porque ninguém lança semente para depois ou desenterrar antes ou acabar com elas. Não, a gente lança sementes porque a gente quer que elas floresçam. E aí, quando eu chego aqui no tom 4, eu estou aprendendo que eu tenho que colocar a mão na massa. O que é? É o cultivo, é aquilo que eu falei para vocês. Se a gente não cultivar, nenhuma semente floresce. Lembra que eu falei para vocês que uma das questões da semente é a procrastinação, que é aquela coisa assim, já que eu plantei, já plantei, está plantado, agora ficou aqui olhando. Não, até aqui meu feijãozinho, eu ponho hora um pouco mais no sol, hora eu tiro, tenho que jogar um pouquinho mais de água se eu sentir que o algodão secou muito, que está muito calor. E essa é autoexistente. Se eu quiser dar forma aos meus propósitos, eu tenho que orar e vigiar, eu tenho que olhar todo dia para eles, eu tenho que me relacionar com eles todo dia, porque alguns podem chegar no momento que fala assim, olha, eu plantei isso, mas não era nesse momento, então tá, entendi, deixa eu plantar uma outra coisa. Às vezes eu tenho até que fazer essas mudanças, né, no meio do percurso. E a mão fala exatamente disso. O conhecimento é estar atento com a mão na massa, porque a mão é um selo que a gente tem que pôr a mão. Mão na massa para o plantio, mão para que a gente possa conhecer melhor, e isso vai gerar realização. Então é muito linda essa mão estando no autoexistente, que é a mão que vai dar forma, é só a sua mão que vai dar forma à sua vida. Isso tem os ditados até que falam sobre isso, né? Se a gente não está presente, se a gente não está atento aos nossos empreendimentos, eles minguam, eles murcham, eles morrem. E a mão autoexistente na onda da semente fala disso. Você está presente no que você plantou? Você está atento? Você está ligado para ver se aquilo está correndo bem ou está precisando de um ajuste? E essa é a mão. E aí você vai curar as suas sementes, os seus plantios. Para que a gente chegue no Kim de hoje, gente, o Kim de hoje é um Kim maravilhoso aqui, ó. Kim da estrela, linda, maravilhosa, o que nos faz acessar dimensões incríveis. E ela está num tom da onda encantada, que é um tom incrível, porque esse tom são torres aqui da onda, que é o centro de poder. Quando a gente vê as chaves, né, da palavra-chave do tom 5, a gente vai falar potencialização. Então, assim, esse tom é o que potencializa o seu propósito. O selo que tiver aqui, o que vai te ajudar a potencializar esse propósito? E quando a gente fala radiação por quê? Porque o 5 é aquela força que vem do centro. Você torna aquela força que você se conectou aqui, conectada, e irradiando essa força para toda a sua volta. Então, a gente poderia chamar também do tom que empodera você. Você vai se sentir poderoso para poder ter domínio, força daquilo. É o comando da onda, o comandante da onda. As 3 palavras são potencializo, comando e radiação. É o comandante da onda, está sempre aqui no tom 5. E quando você faz, dá passagem, dá vazão a esse selo, você dá realização, você permite que ele se expresse como ele deve se expressar. No caso de hoje, quem é o poder? E a estrela, o que é a estrela? É a beleza, é o embelezar. Olha que coisa linda. Embelezar, gente. Então, nós precisamos ter o olhar atento da beleza, aquele olhar que vai tornar tudo a expressão mais pura de que tudo possui, né? Porque a estrela, eu sempre entendo assim, porque quando a gente fala dessa estrela, que é um olhar estético, né? Existe uma capacidade assim da gente enxergar beleza em tudo.
a gente enxergar uma força de harmonia que é inerente a todo o universo, porque imagine que o universo jamais se manifesta em padrões de não harmonia. Todo o universo, a expressão dele é muito harmônica. Aí a gente chega com o nosso ego e a gente desarmoniza as coisas. A gente conflitua, a gente tira a beleza natural. E quando a gente se sintoniza novamente com a força do universo, a gente torna a a permitir que a expressão do belo se manifeste. Então, o poder de hoje é o poder da beleza. Olha que coisa linda, é o poder do belo, é o poder do harmônico se expressando, que é essa força linda e multidimensional que é a estrela. A estrela, ela nos permite que a gente acesse dimensões, assim, incríveis, porque ela nos conecta com dimensões estelares mesmo, são grandes portais quando a gente se sintoniza com ela. Então, vibrem nesse selo, olhem para esse selo, porque é o poder da arte. Arte em ação, e quando a gente fala na lei do tempo, arte não é só a expressão que a gente está acostumado, artística, de pintar, desenhar, é também, né? Porque através desses lápis de cor que a gente põe ao redor, das obras que a gente vai se reconectando com uma expressão criativa, mas a arte é em tudo, a arte é a expressão da vida, da natureza. E quando a gente se reconecta, assim, só de você hoje olhar assim para uma flor com mais atenção, para algo assim, para o céu, né? Para um bicho, o que você quiser, tenta olhar e captar a beleza que está ali, conversando com você. Isso já vai ser uma terapia do belo. Isso vai te reconectar com a arte que está presente em tudo. Isso vai te dar poder. O poder de hoje é a sua força criativa, é a sua força de embelezar. Olha que coisa mais linda e mais maravilhosa. Então, sintonizem-se com essa força, sintonizem-se com esse poder. Façam mantra, desenhem, pintem, crie uma obra de arte no seu dia de hoje. Que a sua existência seja essa obra de arte. O Leandro Carnal colocou uma frase muito linda um dia numa postagem que ele fez, que ele disse o seguinte: morrer é inevitável, mas viver com arte é um desafio diário. Algo assim, tá? Depois eu vou até pegar a frase para postar, porque é muito linda, tem muito a ver com essa conexão da estrela. Viver o seu dia a dia com arte é o nosso desafio. E isso é a grande beleza da estrela, e principalmente quando ela está num tom que vai empoderar a sua onda, essa sua força e o seu propósito. Que todos tenham uma linda e maravilhosa conexão com essa arte, com essa força da criação, que nos presenteia sempre com muita, muita, muita conexão. Sintonizem-se, sincronizem-se. Saudações cristalinas em Lakesh.